Fala galera, bora para mais uma análise de escanteios aqui no canal. Aproveita e já deixa o seu like aí, porque isso ajuda demais a gente a trazer mais conteúdos para vocês. E se ainda não for inscrito, se inscreva, ativa as notificações para não perder nenhuma das nossas dicas e aprender cada vez mais aí sobre o mercado de escanteios. Então vem com a gente. É isso aí galera, dando continuidade aqui às nossas análises de escanteios. A cada rodada eu vou tentar trazer um campeonato diferente aí para a gente analisar. E hoje nós estamos aí com o campeonato inglês, a Premier League, que tem uma média geral de escanteios boa aqui de 10,79, uma média no primeiro tempo de 5,05 e uma média no segundo tempo de 5,74. Os times com as melhores médias do campeonato são o Arsenal com 11,91, o Bournemouth com 11,89 e o Aston Villa com 11,83. Já os times com as piores médias, nós temos o Wolves com 9,15, o Brighton com 9,82 e o Watford com 9,71. Então, sem mais delongas, bora analisar os jogos. Primeiro jogo entre o Watford e Newcastle. Esse jogo está dando uma tendência para poucos escanteios, embora nós temos uma média aqui esperada de 9,83 para esse jogo. Tem uma média aqui próxima de 10, mas eu interpreto esse jogo como sendo jogo para under. Nós temos o Watford aqui com uma média de 9,42 em casa, já está com uma média abaixo dos 10. E o Newcastle com uma média até legal de 10,24, mas não é uma média muito alta também. O Watford tem médias razoáveis aí de cantos cedidos e cantos marcados. Já o Newcastle, embora tenha uma média de cantos totais aqui melhor, ele é um time que faz poucos escanteios, apenas 3,18, e cede muito para o adversário, 7,06. Então é uma equipe que depende do adversário para ter bastante escanteios, e o Watford não marca tantos escanteios assim. Se a gente pegar aqui a porcentagem de escanteios marcados, a gente vê que nos últimos 10 jogos o Watford ele fez apenas um over. Esse jogo aqui que tivemos 16 escanteios. O restante dos jogos foram todos jogos aí abaixo de 10 cantos. Então saindo muito under aí nos jogos do Watford. Já o Newcastle está 50% contra 50%. Nós temos aí 5 jogos com under e 5 jogos com over. Então analisando os últimos 10 jogos, nós temos aí 70% de chance de bater o under contra 30% para over. Agora a gente pegar só os jogos em casa do Watford contra os jogos fora de casa do Newcastle, essa porcentagem aumenta para 80% para over. Os últimos 5 jogos aí do Watford em casa foram de 5 unders, já os jogos do Newcastle foram 3 aí de unders contra 2 de over. Então por isso eu acredito que seja um jogo para under mesmo. É claro, galera, o Newcastle cede muitos escanteios. Pode acontecer de bater um over no jogo, pode acontecer do Watford fazer 10 cantos. Mas aqui a gente traz sempre a estatística mais provável. A probabilidade de acontecer o under no jogo é maior. Lembrando que esse jogo tem uma importância muito grande para o Watford, que está ali quase na zona de rebaixamento. Então precisa vencer o jogo para se manter fora. Já o Newcastle está numa posição mais tranquila, não corre riscos aí de rebaixamento e não tem muito interesse mais no campeonato. Próximo jogo aqui entre Norwich e West Ham. Esse jogo está dando uma média aqui esperada de 12,24, então uma média bem alta aí. Tem uma tendência para ser over. Nós temos o Norwich aqui com uma média geral de 11,88 jogando em casa. E o West Ham com uma média bem alta aqui de 12,59 jogando fora de casa. Olhando aqui a tabela, a gente vê que o Norwich é um dos times aí que tem mais escanteios jogando em casa. E o West Ham é um dos times que tem mais escanteios também jogando fora de casa. Está com a maior média aqui, na verdade, 12,59. Então é um jogo que a princípio tem grande chance aí para ser over, mas vamos analisar melhor aqui. Norwich é uma equipe que tem uma média razoável de cantos a favor e cede muitos escanteios para o adversário. Já o West Ham, a mesma coisa, tem uma média razoável de cantos a favor e cede muitos escanteios para o adversário. Ou seja, são dois times que cedem mais do que fazem. Então, como eu já disse no outro vídeo, não gosto de arriscar tanto assim muitos cantos, quando são equipes que cedem e não fazem. Mas elas têm uma média boa também de cantos a favor, né? Os dois estão com uma média de 5 cantos a favor. Então, eu acredito numa boa chance para over nesse jogo. Pegando as porcentagens aqui, então combinando os 10 últimos jogos, nós temos 70% de chance para over contra 30% de under. Se a gente pegar os jogos em casa contra os jogos fora de casa, nós temos então 80% para over, melhora mais. Dando uma porcentagem boa aqui para 8 cantos, para 9 cantos também, para 10 cantos, tudo com 80% de chance. Só tem um detalhe aqui que eu não achei muito bom para esse jogo, é que os últimos 3 jogos aí do Norwich foram de under. Então tomar cuidado com isso também.
mas foram jogos atípicos, parece, né? Porque os demais jogos aqui a gente vê que as médias são sempre altas. 14, 11, 16, 15, 17. E do West Ham também, 13. Aqui bateu um 10, que foi bem no limite. Aqui 5, foi poucos escanteios. Mas depois nós temos aqui 13, 12, 13, 13, 24. Então são jogos aí que acabam saindo muitos escanteios. Próximo jogo é o jogo entre Liverpool e Burnley. Esse jogo tem uma média boa esperada de escanteios também, de 11,42. Nós temos o Liverpool jogando em casa com uma média bem alta de 12,47. Olhando aqui na tabela, o Liverpool é o time que tem a maior média de escanteios jogando em casa. Está liderando aqui e é uma das equipes que mais marca cantos a favor jogando em casa. Já o Burnley é um time mediano, está com uma média aqui de 10,36. Não é uma média muito alta, mas também não é ruim. Então, analisando melhor aqui, o Liverpool é uma equipe que faz muito cantos a favor, 7,41, e cede uma quantidade razoável para o adversário, 5,06. Já o Burnley ele marca pouco, 3,65, e cede bastante para o adversário, 6,71. Então, esse jogo está dando uma tendência aqui para um race 5 aí do Liverpool. Liverpool com uma vantagem de fazer 5 escanteios primeiro. Embora ele ainda ceda bastante escanteios para o adversário, mas como o Burnley é uma equipe que marca pouco, eu acredito na vantagem do Liverpool. Já a tendência de over, para a gente ter um pouco de cautela, porque está dando aqui uma porcentagem de 60% apenas para over, contra 40% para under. Isso analisando os 10 últimos jogos. A gente tem até 60% aqui para bater 9. Então 9 cantos está com uma porcentagem amarela aqui também, isso já me preocupa. Se a gente pegar só os jogos em casa contra os jogos fora de casa, melhora um pouco, mas não muda muita coisa não. 70% de chance aí para over, mas com as médias aqui amareladas para 8 e 9 cantos também, batendo 70%. E esse é um jogo aí que a gente tem que ver o interesse do Liverpool também, né, que já é campeão, é uma equipe aí que disparou de ganhar pontos no campeonato. Acredito que venha com a mesma pegada porque é uma equipe que gosta de vencer, mas não podia deixar de ressaltar isso. Próximo jogo entre Sheffield e Chelsea. Esse jogo também vejo uma tendência para over. Temos uma média esperada aqui de 10,68. Não é uma média muito alta, mas está acima dos 10 cantos, então uma média para over. Nós temos a equipe do Sheffield aqui com 11,76 escanteios em casa. Então uma média bem boa de cantos totais em casa. Mas a média do Chelsea não é muito legal, 9,59. Está abaixo dos 10 cantos aí. São duas equipes que marcam muitos escanteios. O Sheffield ainda cede um número razoável de escanteios para o adversário, mas o Chelsea é uma equipe que cede poucos escanteios. Então é um jogo que eu vejo que é para over, mas é um jogo arriscado. Seria um jogo para arriscar no over. Porque se a gente olhar aqui na tabela, o Chelsea jogando fora de casa tem uma das piores médias de cantos totais aqui. Está com 9,59, essa é uma das piores médias. Então tem jogos melhores aí, esse seria um jogo para arriscar. Olhando aqui as porcentagens de escanteios, combinando as duas equipes, nos últimos 10 jogos, nós temos então uma chance de 60% para bater o over, sendo que a porcentagem aqui para 9 cantos está 60% também, e para 8, 70%. Combinando os jogos em casa contra os jogos fora de casa, não muda muita coisa. A chance de over aumenta para 70%, mas as porcentagens aqui para 8 e para 9 cantos também estão em amarelo, 70% também. Então esse é um jogo que eu vejo tendência para over, mas que já é um jogo de aposta mesmo. É um jogo que tem um risco muito grande de não bater o over. Próximo jogo é entre Brighton e Manchester City. Esse jogo eu vejo como uma tendência neutra. Nós temos uma expectativa aqui de 10,3 escanteios por jogo. Então está um pouquinho acima dos 10, mas não vejo muita probabilidade de bater 10 cantos. Nós temos aqui o Brighton com uma média de cantos totais de 10,29 e o Manchester City com uma média de 10,30, então praticamente iguais, né? Então são duas médias um pouquinho acima dos 10 cantos. Tá até com a setinha amarela aqui. Então por isso eu vejo um jogo neutro, porque se bater o over ou se bater o under, qualquer um dos resultados para mim é normal. Não vejo um jogo aí que tenha muita preferência para nenhum dos dois. O Brighton tem médias razoáveis de cantos a favor e cantos contra. Já o Manchester City é uma equipe que faz muitos escanteios, mas cede poucos escanteios para o adversário. Cede bem pouco aí, 2,88 apenas. Eu acredito que esse possa ser um dos principais motivos aí de talvez não bater um over nesse jogo. Olhando as porcentagens aqui, a planilha também está dando uma tendência neutra para a gente. 50% de chance para cada, então não tem preferência. Se a gente pegar os jogos em casa contra os jogos fora de casa, melhora um pouco para o over, daí bate 60%. Sendo que a porcentagem maior aqui seria de 90% para 8 cantos. Mas como eu disse, em razão dessas médias aqui dos dois times, eu acredito que seja um jogo neutro. E se bater o over, se bater o under, vão ser resultados normais que a gente pode esperar. Próximo jogo entre Wolves e Everton. Esse jogo tem uma tendência de under. Nós temos uma média esperada aqui de 8,91.
então praticamente 9, uma média que não chega a bater o over. Nós temos aqui o over com uma média de cantos totais em casa de 7,59, então está com uma média bem baixa aqui. E o Everton uma média fora de casa de 10,23. Não é uma média ruim, mas também não chega a ser uma média muito alta. O Wolves ele marca uma média razoável de escanteios, mas cede poucos escanteios para o adversário. Já o Everton tem médias razoáveis de cantos a favor e cantos contra. Analisando as porcentagens de escanteios aqui, a gente vê que está bem baixa, né? Dando uma tendência para under, sendo que o under tem 60% de chance aí para acontecer. Os últimos 10 jogos aí do Wolves nós temos 30% de over contra 70% de under apenas. Já os jogos do Everton está dividido, 50% para cada. E a gente pegando aí os jogos em casa contra os jogos fora, nós temos 70% para under, sendo que as médias aqui para 9 escanteios também estão baixas, né? 40% apenas. Para 8 escanteios nós temos 60%. Para 7 nós temos começa a melhorar um pouco, 70% para 7. Então é um jogo que tem tendência para ser under mesmo. Próximo jogo é entre Aston Villa e Crystal Palace. Esse jogo tem uma expectativa aqui de 10,86 escanteios, uma média então próxima de 11 cantos. Nós temos a equipe aqui do Aston Villa com uma média boa de 11,18 e o Crystal Palace com uma média razoável de 10,53, uma média aí acima de 10,5, que é uma média boa também. A equipe do Aston Villa é uma equipe aí com médias razoáveis de cantos a favor e cantos contra. Agora o que preocupa aqui é que a equipe do Crystal Palace é uma equipe que marca pouco, mas ela cede bastante. São dois times razoáveis aí para escanteios. Acredito numa tendência de over, embora essa média aqui de cantos a favor do Crystal Palace preocupe um pouco. Mas se a gente analisar aqui as porcentagens de escanteios, são duas equipes aí que têm tido bastante overs aí nos seus jogos. O Crystal Palace, por exemplo, ele só tem um under aqui, que foi 6 escanteios. O resto dos jogos bateram over. Já o Aston Villa ele tem 3 unders contra 7 overs aí nos seus jogos. Então, combinando o resultado das duas equipes aí, nós temos porcentagem boas aí para cantos, para 10 cantos, para 9, para 8, tudo acima aí de 80%. Para 11 cantos já cai bastante, cai para 65%. Analisando somente jogos em casa contra jogos fora de casa, a porcentagem também continua em 80% para bater over, mas já cai um pouquinho aqui para os outros cantos, para 9, para 8, para 7, fica nos 80%. 90% nós vamos ter só para 6 cantos. Então assim, galera, por isso eu vejo um jogo aí com uma boa tendência para bater over, seja um jogo de bastante escanteios. A tendência que a gente vê é essa, né? Os números não mentem. Só que é claro que a gente está falando de futebol, às vezes nem as melhores tendências batem. Só para ficar de exemplo, o último jogo aí do Aston Villa em casa, a gente vê aqui que o Aston Villa é uma equipe que tem muitos escanteios nos seus jogos, né? A gente vê aqui 12, 15, 12, 16, 16, 15, 19, mas o último jogo em casa bateu apenas 4 escanteios. Então às vezes acontece essas zebras, faz parte do futebol isso. Só espero que não aconteça nessa rodada, né, de novo. Próximo jogo entre Tottenham e Arsenal, mais um jogo aí com tendência para over, uma média esperada aqui de 10,77, mas é um jogo que não é tão bom assim para o over, porque a gente tem um Tottenham aqui com uma média de cantos em casa de 10 cantos, não deixa de ser uma média boa, mas já está bem no limite aí. Já o Arsenal tem uma média legal, uma média de 11,54. E o Tottenham a gente vê que é uma equipe que tem uma média razoável de cantos a favor, mas não tem uma média muito boa de cantos cedidos, cede apenas 4,12. Já o Arsenal ele tem uma média razoável de cantos a favor também e cede muitos escanteios, cede 6,3. Olhando as porcentagens aqui, está dando uma porcentagem de 60% para over, então também tem uma tendência de over esse jogo. A gente vê aqui que os jogos do Tottenham está dividido. Nós temos 50% de over contra 50% de under. Então bem dividido aí. Não tem favoritismo para os jogos do Tottenham. Já os jogos do Arsenal, nós temos 70% de over contra 30% de under. Combinando os jogos em casa com os jogos fora de casa, essa porcentagem melhora um pouquinho. Então nós temos 70% de chance de over para esse jogo. Melhorando um pouco aqui a média para 9 cantos também, 80%. Então, como eu disse, gente, é um jogo para uma tendência de over, mas não é o melhor dos jogos aí para over. Próximo jogo entre Bournemouth e Leicester. Esse jogo aqui está dando uma tendência para over também, de 10,92. Mas outro jogo aí que não é dos melhores jogos para over. Nós temos o Bournemouth aqui com uma média até muito boa, de 11,83, jogando em casa. Já a média do Leicester é uma média de 10, então bem em cima. Não é uma média muito alta. São duas equipes aí razoáveis aí para cantos a favor e cantos contra. Com exceção do Bournemouth aqui, que na verdade o cantos contra ele cede mais, cede muito. Então é um jogo que tem potencial para bater over. Mas analisando aqui as porcentagens, nós até temos uma porcentagem legal aí para 70% de over. Só que o que me chama a atenção aqui é que a gente pegando os jogos em casa contra os jogos fora de casa, a porcentagem para 10 cantos aqui está em 56% apenas. Então não é muito legal aqui essa porcentagem para 10 cantos. Embora a porcentagem para 9, para 8 cantos aqui estão muito boas, né? 8 cantos 100% e 9 cantos 89%.
Então é um jogo que não tem como eu dizer que a tendência não seja de over, mas é um jogo para ficar atento. Agora o último jogo aqui entre Manchester United e Southampton. Esse jogo aqui me deu um pouco de nó na cabeça, mas é um jogo que eu acredito que seja para over. Tem aqui uma expectativa de 10,73, a média esperada para esse jogo. O que confundiu um pouco aqui é porque o Manchester United não tem uma média legal de cantos totais em casa. Está com 9,76, então não é uma média muito boa. Mas o Southampton tem uma média muito legal aqui de 11,7, então é uma média bem boa. O Southampton é uma equipe aí que tem médias razoáveis de cantos a favor e cantos contra. Já o Manchester United tem uma média razoável de cantos a favor, mas ele não cede muitos escanteios para o adversário. Mas o que está me fazendo acreditar nessa tendência de over para esse jogo são as porcentagens aqui do jogo. Os últimos 10 jogos aí do Manchester United nós tivemos 8 overs contra 2 unders apenas, e foram 2 unders aí de 9 cantos. Então acontecendo bastante escanteios aí nos últimos 10 jogos do Manchester. E o Southampton também foram 10 jogos, sendo 8 de overs contra 2 de unders. Então por isso a expectativa de over para esse jogo. Uma expectativa aqui de 80% de over. E a gente pegando jogos em casa contra jogos fora de casa, fica melhor ainda, né? 89% de chance para over, sendo que as médias aqui para 9 e para 8 cantos também estão bem legais. Tem batido sempre aí pelo menos 8 escanteios, né? Já que o menor escanteio que nós tivemos aqui foi esse jogo aqui Foi esse último jogo aí do Southampton, né? Que foram 8 cantos nesse último jogo. Pode dizer até que foi uma zebra esse jogo, porque o Southampton vende bastante over. Então é um jogo com uma tendência a over, e seria uma outra zebra se não saísse um over nesse jogo também, né? Então é isso, galera. Essa foi a análise dessa rodada da Premier League. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aí, porque isso ajuda bastante a gente. Agradeço o pessoal aí que acompanha nosso canal, que vem participando. E lembrando, gente, que isso aqui é uma análise estatística, uma análise aí das médias, das porcentagens de escanteios, e que eu recomendo vocês não saírem apostando em todos os jogos que a gente analisou. A gente analisou todos aqui para saber o que pode acontecer em cada jogo, mas escolha os melhores jogos, faça a sua própria análise, analisa outros fatores que podem interferir também, como a importância do jogo, como os times vêm para o jogo, se vem completo, e outros fatores aí que você acredita que possam influenciar também no resultado aí de escanteios. Então é isso, até a próxima, boas apostas e bons lucros. Valeu!